Então, bem-vindo ao Think Tank desta semana. Tempo frio, estes dois senhores engripados, que se vai notar durante com o programa. vacina. E com vacina, diz aqui o Joaquim Aguiar. Eu, para já, até agora escapei. Vamos ver se não saio daqui também com uma gripe. O que é que nós temos para si esta semana? Duas questões muito interessantes. A primeira, ainda a continuação da análise daquilo que representa a ida de Mário Centeno para o Eurogrupo. E resumida a isto. Porquê é que Mário Centeno vai dar certo? Porque vai dar cabo da atual solução política, aquilo que é conhecido por geringonça. Em segundo lugar, se você olhar para os acontecimentos desta semana, há uma coisa que se percebe no meio disto tudo. A classe política não percebeu que o regime mudou. Mudou com a crise? Provavelmente não foi só com a crise. A verdade é que o regime mudou e a classe política não percebeu isso. Ora, são dois temas onde ainda vamos tocar no Brexit e em Trump, que vamos analisar no programa de hoje. Joaquim. Não é só o regime ter mudado, são os referenciais culturais que caracterizavam o Ocidente com a racionalização científica e com a expansão para dominar o mundo. São esses referenciais culturais que já vêm do Renascimento até agora, que estão postos em causa quando desaparece a racionalização na política e passa a aparecer as notícias falsas. Perante a multiplicidade de notícias falsas, não há notícias verdadeiras. Mas é mesmo assim? Não, é mesmo assim porque é o mesmo problema da boa moeda e da má moeda. Mas, Joaquim, em relação às notícias falsas, deixe-me só pegar aqui uma questão. Não acha que as notícias falsas colocam o mesmo problema que é o da escolha económica em geral? Ou seja, há uma série de operadores que prestam serviços. E eu faço a melhor escolha. Nós não estamos perante a mesma realidade desta vez no capítulo da informação. Não, porque... É que eu pessoalmente acho que é um exagero brutal esta história das notícias falsas. Não, não é a mesma coisa, porque na política há as eleições. E as eleições não são exatamente iguais a um mercado. Podia dizer-se que era, como na imagem do Leon Walras, os preços gritados no mercado. O mercado que é? Não. Os preços que são oferecidos e depois quem está escolhe um ou escolhe outro. Eu compreendo isso aqui, mas aqui uma questão que é, se eu tiver informação e se eu souber buscar informação, eu defendo-me quando tiver que votar. É se tiver informação. Então, agora, se não puder distinguir o que é a informação verdadeira da informação falsa, fica na situação que é aquela que se encontra em todas as eleições no Ocidente. Tivemos isto na Alemanha, tivemos isto em França, voltamos a ter isso na América, nas eleições presidenciais e agora nas eleições no Alabama. O eleitorado aparece dividido. No Alabama, as eleições foram 49-49, mais 1,5 de independentes. Não sei se sabem como é que são os independentes na América. É um nome que se escreve, o próprio eleitor escreve no boletim de voto. Mas contou 1,5. E com isso dá a imagem da perfeita igualdade. Sociedade dividida, partida, que é uma coisa que já tínhamos visto aqui há quase 7 meses, que é, as eleições estão a mostrar, como aconteceu no Brexit, que isto é tudo decidido ali entre 1 ponto, meio ponto, 2 pontos percentuais. Agora vamos voltar ao que é a racionalidade científica no Ocidente. O Einstein dizia que Deus não joga aos dados com o universo. E é por isso que a ciência é possível. Ora, o que nós estamos a verificar nestas eleições de resultados iguais é que o eleitorado está a jogar a política aos dados. Se nós atirarmos a uma moeda infinitas vezes ao ar, vai dar 50-50. Jorge, como é que damos conta do problema das fake news? Eu pegaria nas palavras do Joaquim na lógica dos referenciais culturais. A pergunta é porque é que de repente nós estamos rodeados de episódios que põem em causa, se quisermos, o caráter, a honorabilidade dos políticos, dos cidadãos em geral, da relação que os cidadãos têm com as próprias instituições, do próprio Presidente da República, que parece que se engana porque afinal apoiou uma associação
que se veio a revelar que tinham um conjunto de Problemas de gestão. E isto é um problema muito complexo, mas tem uma raiz relativamente simples. No momento em que há uma abundância de dinheiro que era produzido pelo sistema mundial que exportava crédito pelo mundo inteiro, o escrutínio dos dinheiros era completamente era diferente. Era esquecido, era levado para um segundo plano. Sim, o dinheiro era barato. Pronto, no momento em que a sociedade ela começa a ser altamente tributada, em que vê um conjunto de direitos sociais reduzidos, em que a classe jornalística, para se defender também da sua falta de escrutínio que teve durante a crise, ou seja, eu diria antes da geração da crise, hoje concentra-se no comportamento individual e moral das pessoas. E a pergunta é, mas então o que é que se passou? O que se passou é que os referenciais de sociedade culturais também nós fomos perdendo durante estes anos todos do dinheiro fácil. Portanto, se me perguntarem qual é a barreira moral existente hoje numa sociedade que não vê a escola como uma escola que educa para a vida em modo de comportar, mas uma escola que tem que dar competências para o mercado, uma atitude de chique espertismo de um conjunto de agentes e que eram valorizados e que eram capas de jornais, pessoas que faziam coisas fantásticas e depois veio-se a descobrir que aquilo era tudo feito com dinheiro dos bancos mal emprestado. Tudo isto cria uma situação e embaraço para todos nós, porque no final nós estamos nesta sociedade, quer dizer, esta sociedade não é uma sociedade abstrata, não, estamos é concreta. E fomos igualmente enganados. E depois os erros que o Joaquim fala são erros que nós vamos cometendo com o tempo. As elites bem pensantes nunca esperariam que o Trump fosse eleito, mas o Trump foi eleito e é muito provável que ele cometa um conjunto de erros porque por um pequeno problema. É que a elite não estava preparada para ele ganhar. Portanto, não se deu ao trabalho de perceber o que é que teria que fazer para que o Trump não ganhasse, porque achava que era tudo o processo normal. Sim, ou então, no Brexit a mesma coisa. Ele ganha, mas, por exemplo, o Partido Republicano ter um plano B para compensar aquilo que eram os erros do próprio Presidente. Que eram os erros do próprio Presidente. E depois o que é que isto origina? Origina em que, e nós, enfim, estamos a fazer este programa numa rede social, que a sociedade se começa a manifestar buscando notícias falsas ou verdadeiras, é indiferente, vão buscando, vai-se discutindo esse assunto e, portanto, concentramos no que não é essencial, mas que revela o podre do regime. Então, já agora, você que está desse lado, pode começar a colocar as suas questões e pode também fazer os comentários, que nós tentaremos abordar isso durante o programa. Mas, em todo caso, eu não só queria dar uma boa notícia, que se nós estivermos engripados, tens uma semana para recuperar, porque o programa é só na próxima quinta. Mas eu não queria deixar de vos incomodar com esta pergunta. O que se passou esta semana, e tu já referiste uma parte deste caso, não mostra que a nossa classe política não percebeu nada do que aconteceu nos últimos anos. Porque, para mim, o regime mudou. Mas mudou mesmo. Este caso, há 10 anos, teria sido uma coisa banal. Até os jornalistas teriam achado isso faz parte do exercício do poder. E agora nós já não perdoamos estas coisas. Repare na reação social perante o que se passou. Mas o regime mudou porque outras coisas antes do regime, muito mais importantes, mudaram. Isto é, o Ocidente expansionista tornou-se decadente. O Ocidente que tinha programas de racionalização para o progresso está agora a administrar a regressão. O Ocidente que montou um sistema de política social financiado pelos que trabalham para sustentar os reformados está a descobrir agora que tem muito mais reformados do que aqueles que estão a trabalhar. Sim, então, Joaquim, o que me está a dizer é que isto não é um problema exclusivamente português. É não, é um problema de maneira do nenhuma. Ocidente. Ou seja, aqui em Portugal só não aconteceu o Brexit porque nós não estávamos nessa do Brexit. Mas se acontecesse,
cometíamos os mesmos erros que os ingleses cometeram. Sim. E agora não sabem como sair do problema. Não tivemos o Brexit, mas quase tivemos uma saída do euro. Agora, vamos ver, já se pode voltar à geringonça, que é o nosso Brexit, Sim. que é uma impossibilidade, mas que está no poder. Sim. Bom, mas agora vamos voltar ainda ao Trump. O Trump tem um problema muito especial. É que o Trump não é um profissional da política. Um profissional da política sabe perder e sabe o que é que há de fazer para tentar recuperar da derrota. Sim. Quem não é profissional vai reagir de formas absolutamente incontroláveis. E, portanto, aquela ideia do Einstein de que Deus não joga aos dados com o universo, temos agora na política um desmentido. Os governantes jogam o poder aos dados. E isso é incontrolável. Porque, vamos pegar também nessa coisa agora das raríssimas. As raríssimas, de repente, ganharam uma importância absolutamente desproporcionada. Porquê? Porque nós, com isso, com esse objeto que aparece, estamos a esconder na sombra desse objeto muitas outras coisas. Está bem, Joaquim, mas eu compreendo isso, mas a questão é, a sociedade não tem de se preocupar hoje em dia, aliás, da forma como se preocupou, vis-à-vis o que não se preocupava há 10 anos. Isto é um avanço civilizacional, em minha opinião. Camilo, vamos ver uma coisa. Só por uma razão. Porque este movimento social vai colocar políticos na rua, seguramente. Sim, mas também é secundário porque o colocar na rua só é uma solução se houver quem substitua. Ora, se os que substituem são iguais aos que são substituídos... Joaquim, mas se não for assim, não há revoluções. Isto vai conduzir a uma sofisticação da política. O que nós temos que, se calhar, discutir é um método seletivo, ou seja, quem é que no fundo está a chegar à política, aos órgãos institucionais. Eu percebo, mas isso é o próximo momento, Jorge. Isso é o próximo momento. É que o problema é que nós tivemos uma sociedade que não se preocupou com isso. Eu vou dizer algo politicamente incorreto. Selecionou gente incompetente politicamente para estar no incorreto. poder. Quando a sociedade como um todo quer que os políticos sejam miseráveis, ganhem pouco. A escolha é má. Não é só a escolha má, é que estão a proporcionar porque, vamos lá ver, as famílias dos políticos são famílias como qualquer outra pessoa tem necessidades e, portanto, há o estilo de vida que querem ter. Bom, o que tu me estás a dizer, pegando no caso concreto, é que o Manuel Delgado precisaria mesmo daqueles 3 mil euros mensais. É que há uma pressão social para a pessoa se inserir na sociedade como a sociedade é. E, portanto, tudo isso cria um problema adicional ao indivíduo, porque o que nós estamos a discutir é um conjunto de políticas que libertem o indivíduo e que o tornem, vamos lá ver, útil e moralmente superior. Ora, nós provavelmente estamos a criar instrumentos de gestão, se quisermos, da causa pública, que eles próprios em si encerram a criação do problema. Um deles é a discussão sobre financiamento de partidos, ou a forma como são remunerados, ou a forma como são escrutinados. Tudo isto, e por isso é que o regime está em falência em causa, porque de repente percebemos todos que afinal isto até se calhar fazia parte e não havia problema nenhum. Exatamente. E agora já não é assim. Mas não é assim porque somos muito tributados. Porque as pessoas hoje... Ou seja, não é por crescimento mental dos portugueses? Não, é porque os portugueses estão a sofrer com a falta de escrutínio dos dinheiros públicos. Em tudo. Okay. Quer dizer, hoje... É a experiência do erro que obriga a procurar a verdade. Que é o que nós estamos a enfrentar neste momento. Porque é evidente que estamos mergulhados no erro, do qual não conseguimos sair. Agora, quando se diz, mas antes... Não, o passado é um universo onde ninguém vive. Já viveram, mas agora não está lá ninguém. Só há mortos no passado. Está bem, Joaquim, mas o problema é esse. É que há uma parte das pessoas que exercem o poder em Portugal que não perceberam isso. Repare, olhe para o comportamento do governo nesta semana, particularmente o Primeiro-Ministro, e percebe-se isso. Ele pensa que esse passado, onde está tudo morto, continua a vigorar hoje em dia, e não é assim. Deixa-me só dizer uma coisa, uma imagem. Cada vez que este programa começa... Eu tento nunca me esquecer que tenho à minha frente uma montanha de dívida.
Pronto. Eu começo o programa a pensar assim, há uma montanha de dívida. E isto vai condicionar a minha vida toda. Isto Política condiciona a vida toda. E pessoal. depois, de repente, põem-me coisas para esconder a montanha. Ah, pois. Mas a montanha está lá. Mas a montanha está lá. E a dívida está lá. A vida está lá. E este é o problema central. Percebeu? É que nós estamos sempre a discutir. É aquela teoria de Joaquim que dá detalhes. umas sombras para esconder o Não, verdadeiro é porque figura. eu olho sempre para a montanha e pergunto, a montanha diminuiu? Está mais pequena? Não. Está igual. Então o que é que estamos a fazer? Epá, estamos a discutir o caminho é na montanha. Pois. É os acidentes de percurso, é as árvores que caem, é os incêndios, é o coisa que se rouba. Epá, mas isto... Espera aí, mas O problema de fundo é outro. O problema de fundo é sempre outro. E, portanto, Que é isso que a gente tem tido a discutir. não conseguimos discutir porque esse problema, e aí o Joaquim tem razão, esse problema é discutir o erro e a solução. Sim. E esse é violento porque é o choque da sociedade. Olha, e chegamos ao fim dos primeiros 15 minutos. Nós vamos fazer uma interrupção de 30 segundos, não mais do que isso. Fique por aí, porque nós vamos precisar de ouvir os seus comentários, as suas dúvidas e também as suas discordâncias. Até já.